7 palavras bíblicas esquecidas de São Miguel Arcanjo que vão renovar sua fé em Deus. Existem palavras que não são apenas letras, mas chaves que abrem portas invisíveis no coração humano. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, guarda segredos que atravessam os séculos. Palavras que, quando lembradas, reacendem a chama da fé e renovam nossa confiança em Deus. Mas ao longo do tempo, muitas dessas palavras foram sendo esquecidas, silenciadas pela pressa da vida moderna, pela superficialidade da fé e até mesmo por uma igreja que, em sua caminhada, nem sempre conseguiu dar a devida atenção a esses mistérios celestes. Entre elas existem 7 palavras ligadas diretamente a São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, que permanecem escondidas em passagens bíblicas, esperando o momento certo para serem reveladas novamente. Você já percebeu como São Miguel aparece sempre em momentos de combate, de definição, de luta entre luz e trevas? Não é à toa. Ele é o sinal de que a vida espiritual nunca é neutra. Existe sempre uma batalha acontecendo, e a sua alma é o campo de disputa. Mas, dentro dessa realidade, há palavras que nos lembram quem somos, quem luta por nós e quem é o verdadeiro vencedor. Essas palavras, quando compreendidas, têm o poder de tirar o peso do desespero, de curar a ferida da dúvida e de restaurar a esperança quando tudo parece perdido. Muitos já ouviram falar da espada de Miguel, da sua figura vitoriosa sobre o dragão, mas poucos mergulham na riqueza que a palavra de Deus revela sobre ele. E talvez seja justamente por isso que sua fé tenha se enfraquecido em certos momentos. Porque, sem perceber, você esqueceu palavras que poderiam ter sido a sua força em dias de dor. Palavras que poderiam ter sustentado sua confiança quando as vozes da acusação ecoavam na sua mente, quando o medo tentava paralisar seus passos, quando a solidão parecia ser sua única companhia. É por isso que esse vídeo é tão importante, porque não se trata apenas de informação, mas de reconexão. Essas 7 palavras bíblicas esquecidas não são fórmulas mágicas, mas lembretes divinos de que você não caminha sozinho. Elas mostram que Miguel não está distante, mas presente, cumprindo até hoje a missão que Deus lhe confiou desde o início dos tempos: defender, proteger e renovar a fé do povo do Senhor. Imagine por um instante que cada palavra seja como uma chama que acende dentro de você. Uma chama que expulsa a escuridão, que dá coragem quando o medo insiste, que traz clareza quando as dúvidas se multiplicam. É isso que a Bíblia nos oferece quando olhamos para São Miguel, não apenas como uma imagem devocional, mas como uma realidade viva, atuante e necessária para os nossos dias. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque, em algum nível, sente que sua fé precisa ser renovada. Talvez você tenha orado, mas não encontrou respostas. Talvez tenha se perguntado se Deus ainda escuta sua voz ou se realmente existe um propósito para tudo o que tem vivido. Saiba que esse sentimento não é estranho ao coração humano, e é exatamente por isso que Deus deixou sinais tão claros na sua palavra. São palavras esquecidas, mas que hoje voltam a ser lembradas para que a sua fé seja fortalecida e sua vida ganhe novo sentido. Antes de mergulharmos nelas, eu quero fazer um convite especial. Escreva aqui nos comentários: quero renovar minha fé em Deus. Essa declaração feita publicamente não é apenas um gesto simbólico, mas um primeiro passo para abrir seu coração ao que Deus vai revelar hoje. E ao compartilhar, você também pode ser instrumento para que outros que leiam suas palavras sintam coragem de fazer o mesmo caminho. Prepare-se, porque a partir de agora, vamos caminhar juntos pelas páginas da Bíblia para reencontrar 7 palavras esquecidas ligadas a São Miguel Arcanjo, que não apenas vão renovar a sua fé, mas também vão te mostrar que a batalha já está sendo vencida em favor da sua vida. No livro do profeta Daniel, São Miguel é chamado de o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. DN 12, 1. Essa palavra, defensor, muitas vezes passa despercebida, mas guarda em si uma força capaz de transformar nossa visão da fé. Porque ser defensor não significa apenas lutar em um campo de batalha invisível, mas assumir responsabilidade por alguém,
colocar-se à frente de perigos, assumir golpes que não poderiam ser suportados por quem está sendo defendido. Quando Daniel recebeu essa visão, o povo vivia em exílio, cercado por pressões e ameaças. Era um tempo de insegurança, de medo do futuro, de sensação de abandono. E é nesse contexto que Deus envia a revelação de que existe alguém que defende seu povo. Miguel não é apenas um guerreiro anônimo, ele é chamado pelo nome, identificado pela missão. Ele não luta em causa própria, mas se levanta como protetor de cada filho que pertence ao Senhor. Essa palavra, defensor, tem um peso espiritual profundo. Porque quando pensamos em nossa própria vida, quantas vezes nos sentimos indefesos diante das circunstâncias? Há situações que parecem nos esmagar, pensamentos que nos acusam, tentações que nos deixam vulneráveis. E ainda assim, a Bíblia nos lembra: você tem um defensor. Ele está diante de Deus e diante das forças que tentam te derrubar. Ele luta pelo teu coração, pela tua fé, pela tua vida. O mais impressionante é perceber que esse papel de Miguel como defensor não ficou preso às páginas do Antigo Testamento. A Igreja, ao longo dos séculos, continua reconhecendo essa missão. Quando rezamos a oração de São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, não estamos apenas repetindo palavras, estamos ativando uma verdade bíblica. Estamos proclamando que não estamos sozinhos, que existe alguém que, por ordem de Deus, se coloca entre nós e o inimigo, garantindo que a vitória já conquistada por Cristo se manifeste em nossa história. E aqui está o ponto que muitas vezes esquecemos. Miguel não defende apenas a Igreja como um todo, mas cada pessoa em particular. É verdade que ele é o protetor do povo de Deus em sua totalidade, mas cada fiel carrega no coração essa promessa. Quando você se ajoelha em oração, quando clama por ajuda, Miguel se levanta como defensor. Essa não é apenas uma metáfora espiritual, mas uma realidade invisível que já se desenrola a cada instante. Pense agora nas vezes em que você esteve prestes a cair em algo que teria destruído sua vida. Pense nas situações em que parecia que tudo estava perdido, mas de forma misteriosa, uma saída surgiu. Esses não foram apenas acasos. Foram sinais da defesa invisível, que age em favor daqueles que pertencem a Deus. Miguel, como defensor, não deixa que o inimigo tenha a última palavra. Ele luta até o fim para garantir que sua fé seja preservada, mesmo quando você se sente fraco. Essa palavra, esquecida por muitos, precisa ser retomada. Porque quando você aguarda no coração, sua postura diante da vida muda. Você não enfrenta mais o mal como alguém indefeso, mas como alguém protegido por um defensor que nunca dorme. Isso não significa ausência de lutas, mas certeza de que você não está sozinho nelas. E aqui quero te convidar a refletir. Qual é a batalha que você está vivendo hoje e que parece grande demais para enfrentar? Talvez seja um problema de família, uma doença, uma angústia silenciosa que ninguém conhece. Lembre-se, você tem um defensor. E não é qualquer defensor, é aquele que foi levantado por Deus como príncipe das milícias celestes, aquele que nunca perdeu uma batalha porque luta em nome do Senhor. Carregue essa palavra com você, defensor. Repita-a em sua oração, proclame-a nos momentos de fraqueza, porque cada vez que você se lembra de que Miguel é o seu defensor, sua fé é renovada e sua esperança reacende. No mesmo livro de Daniel, Miguel é chamado de um dos primeiros príncipes, Den 10:13. Essa palavra príncipe não é apenas um título de honra, mas uma revelação sobre a posição que ele ocupa diante de Deus e diante da batalha espiritual. Diferente de um defensor comum, que protege apenas quando é chamado, o príncipe é aquele que governa, que coordena, que dá direção. Ele é líder, autoridade, alguém que carrega em si a responsabilidade de guiar exércitos e garantir que a ordem do céu se manifeste contra a desordem do mal. Na mentalidade bíblica, um príncipe não é simplesmente herdeiro de poder, mas alguém que exerce autoridade real, dado diretamente pelo rei. Quando a Escritura chama Miguel de príncipe, está afirmando que ele não age por conta própria, mas em nome do próprio Deus, o Rei dos Reis. Essa palavra nos lembra que as batalhas da vida não são aleatórias,
mas fazem parte de um combate organizado, onde o céu tem sua ordem, seu exército e seus líderes designados. E aqui está o detalhe que muitos esquecem. Miguel não é príncipe de qualquer povo, mas príncipe do povo de Deus. Ele não defende interesses políticos, não luta por um império humano, mas se coloca à frente de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Isso significa que, quando você diz que pertence a Deus, Miguel não apenas te defende, mas também governa parte da luta espiritual em que sua vida está envolvida. Ele conduz anjos, ele abre caminhos, ele derruba barreiras que não conseguimos ver. Essa palavra é poderosa porque nos lembra que não estamos à deriva em meio a uma guerra espiritual. Existe ordem, existe comando, existe estratégia. O inimigo pode até tentar se apresentar como caótico e dominador, mas a Bíblia revela que existe um príncipe celestial com autoridade para enfrentá-lo. E a autoridade de Miguel não vem da sua própria força, mas do poder do Altíssimo. Na prática, isso muda a forma como olhamos para nossas batalhas. Quantas vezes você já pensou que sua vida estava entregue ao acaso? Que nada fazia sentido, que o mal parecia governar? Essa palavra mostra o contrário. Existe governo espiritual, existe comando, existe príncipe. E esse príncipe luta não contra você, mas por você. Essa certeza deve reacender sua fé, porque quando o caos parece dominar, existe alguém que conduz a ordem invisível do céu em seu favor. Além disso, reconhecer Miguel como príncipe é também um chamado à confiança. Muitas vezes não entendemos os atrasos, as provações, os caminhos fechados. Mas será que não é exatamente nesse tempo que o príncipe está organizando as batalhas invisíveis? Daniel esperou dias para que sua oração fosse respondida, porque o anjo que lhe trazia a mensagem encontrou resistência. Foi Miguel quem interveio, abrindo caminho. Isso mostra que nada escapa ao governo de Deus, mesmo quando a resposta demora. Essa palavra, esquecida por muitos cristãos, é uma chave de confiança. Quando você se lembrar que Miguel é príncipe, você entenderá que não está à mercê da confusão. Existe liderança, existe autoridade, existe alguém à frente da luta. E esse príncipe não se curva ao inimigo, porque a sua força vem do trono eterno. Pense agora nas áreas da sua vida em que você sente desordem, situações que parecem um labirinto, decisões que parecem sem saída, dores que se multiplicam sem explicação. Hoje, guarde essa palavra. Príncipe. Lembre-se de que existe ordem mesmo, onde você só enxerga caos. Existe alguém comandando o exército celestial em favor da sua vida. E se você começar a proclamar isso em sua oração, verá que sua fé vai se renovar. Porque não é você quem governa sozinho, mas existe um príncipe à frente da batalha. E esse príncipe é Miguel, servo fiel de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 12, São Miguel aparece não como espectador, mas como guerreiro. O texto nos mostra uma batalha grandiosa. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, e o dragão, com suas hostes, não prevalece. Essa imagem não é simbólica no sentido de ser apenas uma metáfora poética. É uma revelação espiritual. Miguel é apresentado como aquele que entra no combate, que não foge da luta, que enfrenta o mal de frente. A palavra guerreiro carrega uma força que muitos esquecem de aplicar ao contexto da fé cristã. Muitos imaginam a vida espiritual apenas como oração tranquila, paz, devoção suave. Mas a Bíblia deixa claro, a fé é também luta, e Miguel é guerreiro. Ele não é apenas príncipe distante que observa, nem apenas defensor que protege. Ele entra no campo de batalha, ergue a espada, conduz exércitos e combate sem descanso contra as forças que tentam destruir o povo de Deus. Essa palavra nos lembra que a fé não é neutra, e viver como filho de Deus é assumir que há uma guerra acontecendo no invisível. O que mais impressiona é que Miguel não luta com armas humanas, mas com a força de Deus. Ele não vence por habilidade própria, mas porque combate em nome do Senhor. Isso nos mostra que quando você sente que suas forças não são suficientes, existe alguém guerreando por você com armas que ultrapassam qualquer lógica terrena. Você pode até não ver,
mas no mundo espiritual existem batalhas sendo travadas agora mesmo para proteger sua vida, sua fé e até a sua salvação. A palavra guerreiro precisa ser resgatada porque ela quebra a ideia de passividade. Ela nos lembra que não estamos em um campo de paz aparente, mas em um terreno de confronto. E se Miguel é guerreiro, nós somos chamados a nos unir a ele pela oração, pela fidelidade, pela confiança em Cristo. Cada vez que você resiste ao mal, que recusa uma tentação, que mantém a fé mesmo em meio à dor, você se une a essa batalha. Você não luta sozinho, porque existe um guerreiro à sua frente. No Apocalipse, o dragão é descrito como grande, ameaçador, com poder de devorar. Mas Miguel se levanta e o derrota. Isso é um recado direto para nós. Não importa o tamanho da ameaça, não importa a aparência do inimigo, não importa o peso da acusação. Quando Miguel, o guerreiro de Deus, ergue sua espada, o mal não pode resistir. Essa é uma palavra que reacende a fé, porque nos mostra que a vitória já está assegurada, mesmo quando a luta parece desigual aos nossos olhos. Pense na sua vida. Quantas vezes você já sentiu que o mal parecia maior do que suas forças? Quantas vezes sentiu que a escuridão estava prestes a te engolir? A palavra guerreiro te lembra que você não está desarmado, não está sozinho, não é uma presa indefesa. Você tem um aliado que combate por você, e esse aliado não conhece derrota. Ele luta com a autoridade de Deus e, ao final, sempre prevalece. Essa palavra também nos chama à coragem. Porque se Miguel é guerreiro, nós também precisamos assumir a postura de quem não desiste, de quem não se entrega ao medo. Ele nos inspira a viver a fé de forma combativa, sem resignação diante do mal. Ser cristão é também lutar, com armas espirituais, sabendo que existe alguém maior combatendo ao nosso lado. Hoje guarde no coração essa palavra, guerreiro. Sempre que o desânimo tentar te vencer, lembre-se de que existe um guerreiro à sua frente. Sempre que o medo tentar te paralisar, recorde que Miguel já lutou batalhas muito maiores e nunca perdeu. E quando o inimigo te fizer acreditar que não há saída, proclame com fé: eu não estou sozinho, Deus me deu um guerreiro. No Apocalipse 12, logo após narrar a batalha de São Miguel contra o dragão, a Escritura nos apresenta outro detalhe muitas vezes ignorado. O inimigo é chamado de o acusador dos nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de Deus. É aqui que a missão de Miguel ganha um novo contorno, porque se existe um acusador, existe também quem o enfrenta e silencia sua voz. Miguel é o mensageiro da verdade que cala a boca do acusador. Essa palavra acusador pode parecer estranha como associada a um ensinamento positivo, mas ela revela o que Miguel vence em nosso favor, porque a maior arma do inimigo não é apenas a tentação, mas a acusação. Ele não apenas nos convida ao pecado, mas depois nos acusa dele, tentando nos aprisionar na culpa, no medo e na vergonha. É como se sua voz ecoasse no coração dizendo: você não é digno, você falhou, você não merece o amor de Deus. E quantas vezes nós, sem perceber, damos mais ouvido a essa voz do que à voz da misericórdia? É aqui que São Miguel age. Quando a Bíblia revela o acusador sendo lançado para fora dos céus, é uma imagem clara da vitória contra essas vozes que nos aprisionam. Miguel luta não apenas contra um dragão simbólico, mas contra a força da acusação que tenta nos afastar do amor de Deus. Ele corta as mentiras com a espada da verdade, lembrando que o sangue do Cordeiro é maior do que qualquer culpa, que a cruz já venceu a condenação e que o Pai nos chama de filhos amados, não de réus esquecidos. Essa palavra é essencial, porque muitos vivem aprisionados por acusações interiores. Quantos cristãos carregam pecados confessados, mas continuam se sentindo indignos? Quantos rezam, mas se sentem em silêncio porque acreditam que não são santos o suficiente? Essa é a obra do acusador. Ele não pode roubar a graça, mas tenta roubar a confiança. E é exatamente aí que Miguel se levanta. Ele é aquele que diz: quem como Deus? Recordando que nenhuma acusação é maior que o poder da misericórdia divina.
Quando você guarda essa palavra, começa a perceber a dimensão espiritual das batalhas da mente. Cada pensamento de condenação que paralisa não vem de Deus, mas do acusador. E cada vez que você proclama a vitória de Cristo, Miguel luta ao seu lado, derrubando as mentiras e renovando sua fé. A acusação pode até ser lançada, mas ela não prevalece, porque existe alguém que a silencia diante do trono de Deus. Essa verdade traz um consolo profundo. Você não precisa viver refém da culpa. A Bíblia já mostrou que o acusador foi lançado fora. E se ainda ecoa em sua vida, lembre-se que Miguel continua empunhando a espada para que essa acusação não te defina. Sua identidade não está na voz do inimigo, mas no amor do Pai. Hoje reflita: quais acusações têm tentado aprisionar sua alma? Quais vozes têm sussurrado que você não é suficiente, que não merece, que nunca vai mudar? Entenda, essas vozes pertencem ao acusador. E a missão de Miguel é derrubá-las, lembrando que Deus não se esqueceu de você. Carregue consigo essa palavra, acusador. Não como peso, mas como lembrança do que Miguel já venceu em seu favor. Sempre que uma voz de condenação tentar te paralisar, proclame com fé: o acusador já foi derrotado e Miguel luta por mim. No coração de toda a revelação bíblica sobre São Miguel está a palavra combate. Não um combate humano, feito de espadas de ferro ou lanças de guerra, mas um combate espiritual, invisível aos olhos, porém mais real do que qualquer conflito terreno. O livro do Apocalipse descreve que houve um grande combate no céu, Ap 12:7, e foi nesse combate que Miguel se levantou para derrotar o dragão. Essa palavra, esquecida por muitos cristãos que preferem reduzir a fé a um consolo tranquilo, é um lembrete de que seguir a Deus é assumir que vivemos em meio a uma guerra invisível. Muitos não gostam dessa ideia, porque preferem imaginar a vida espiritual apenas como paz e conforto. Mas a Bíblia não oculta essa realidade. Existe combate. A cada escolha sua, a cada decisão entre luz e trevas, há um conflito espiritual acontecendo. Miguel não é apenas símbolo de vitória, ele é a personificação da luta. Ele nos lembra que a fé não se conserva sem esforço, que a esperança não se mantém sem resistência, que a santidade não floresce sem combate. Essa palavra é fundamental porque nos tira da passividade. Não basta apenas acreditar, é preciso lutar. Lutar contra pensamentos que paralisam, contra tentações que enfraquecem, contra mentiras que parecem doces, mas corroem a alma. E o mais importante, você não luta sozinho. Miguel se une a você nesse combate, guiando, inspirando, defendendo. Ele não faz a sua parte, mas não deixa que você lute desarmado. O combate espiritual também explica algo que muitos não entendem. Por que a vida cristã às vezes parece tão difícil? Quantas vezes você já se perguntou por que, mesmo rezando, continua enfrentando dores e obstáculos? A resposta está nessa palavra. O combate não significa ausência de Deus, mas confirmação de que você está no campo certo. Quem não incomoda o inimigo não sofre resistência. O fato de você lutar é sinal de que sua vida tem valor, de que sua alma tem peso no reino de Deus. Essa palavra também nos lembra de algo essencial. O combate já tem um vencedor. Miguel não luta para tentar ganhar, mas para proclamar a vitória que já foi conquistada pelo Cordeiro. Isso significa que quando você se une a ele, não luta na incerteza, mas na certeza da vitória final. O inimigo pode até resistir, mas não tem poder de vencer. O combate é real, mas a vitória é garantida. Na sua vida, pense nos combates que você enfrenta agora. Pode ser uma luta contra o desânimo, contra um vício, contra uma dor emocional, contra pensamentos de derrota. Essas batalhas fazem parte da sua caminhada espiritual. Mas lembre-se, você não está só. Existe um combate maior acontecendo e Miguel está no centro dele, conduzindo a vitória de Deus até você. Por isso, guarde essa palavra. Combate. Sempre que se sentir cansado, diga a si mesmo: eu estou em combate, mas não estou sozinho. Miguel luta comigo e a vitória é do Senhor. Essa consciência muda tudo, porque transforma o sofrimento em resistência
e a resistência em esperança. No Apocalipse, depois que São Miguel e seus anjos derrotam o dragão, uma voz poderosa ecoa no céu. Agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. AP 12:10. Essa proclamação não deixa dúvidas. A batalha espiritual não termina em derrota ou incerteza, mas em vitória. Essa é a palavra que muitas vezes esquecemos e que precisa ser recuperada, porque ela nos lembra que o fim da história já está escrito, e o resultado é a vitória de Deus. A fé cristã não é uma aposta cega. É a certeza de que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Miguel, ao vencer o dragão, não faz isso com uma força própria, mas manifesta essa vitória eterna. Ele é o porta-voz da certeza que o inimigo tenta nos roubar. Porque o grande truque do mal é nos fazer acreditar que a derrota é inevitável, que não há saída, que o futuro é apenas sombra. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Existe vitória, e essa vitória não depende do inimigo, mas da fidelidade de Deus. Quando esquecemos essa palavra, nossa fé se enfraquece. Começamos a viver como derrotados, como se a vida fosse apenas sobreviver a cada dia. Mas quando lembramos que a vitória já é nossa em Cristo, nossa postura muda. Passamos a rezar com confiança, a enfrentar as provações com coragem, a levantar depois das quedas sabendo que a última palavra não é do pecado, mas da graça. Miguel, como mensageiro dessa vitória, nos lembra que cada batalha é parte de uma guerra já vencida. E isso é mais do que consolo, é força, porque até mesmo nas situações mais escuras, quando tudo parece perdido, essa palavra brilha como farol. Vitória. Não porque você nunca vai sofrer, mas porque o sofrimento não terá a última palavra. Não porque você nunca vai cair, mas porque cada queda pode ser seguida de um reerguer sustentado pela graça. Pense agora nas áreas da sua vida em que você mais sente o peso da derrota. Pode ser no campo familiar, profissional, espiritual ou até mesmo dentro de você, em lutas contra medos e inseguranças. Lembre-se, a vitória já foi proclamada. Miguel apenas confirma no céu aquilo que Deus já decretou na cruz. Sua história não termina em fracasso, mas em vitória, porque Cristo é o vencedor e você é parte desse triunfo. Essa palavra precisa se tornar um escudo contra a desesperança. Sempre que o inimigo te sussurrar que você não vai conseguir, lembre-se que a vitória já foi conquistada. Sempre que a vida parecer uma sucessão de perdas, recorde que a vitória final não se mede pelo imediato, mas pelo eterno. E quando sentir que está no limite, proclame com fé: a vitória pertence ao Senhor, e Miguel é testemunha disso. Carregue consigo essa palavra, vitória. Ela não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente. Cada vez que você confia, mesmo sem ver, você já participa da vitória. Cada vez que você escolhe permanecer em Deus, mesmo em lágrimas, você já confirma que a vitória é sua. Entre todas as revelações bíblicas sobre São Miguel e os anjos, talvez a mais consoladora seja esta: eles são enviados para oferecer proteção. O Salmo 91 declara que Deus dará ordens aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E quando olhamos para Miguel, vemos a face dessa promessa. Ele não é apenas guerreiro, príncipe ou defensor, ele é também sinal de proteção constante, lembrança viva de que Deus não abandona aqueles que o buscam. A palavra proteção pode parecer simples, mas ela traz consigo uma profundidade esquecida. Proteger não é apenas evitar que algo ruim aconteça, mas é acompanhar em cada detalhe, guardar o coração nos momentos de fraqueza, impedir quedas que poderiam ser fatais e sustentar a fé quando ela corre o risco de apagar. É por isso que, quando invocamos São Miguel e o nosso anjo da guarda, não estamos pedindo apenas milagres visíveis, mas acolhendo uma proteção invisível que age todos os dias. Essa proteção não é ausência de luta, mas presença de força. Deus nunca prometeu que não passaríamos por tempestades, mas prometeu que não estaríamos sozinhos nelas. Miguel, como sinal dessa proteção, nos mostra que mesmo quando o mal se levanta, o braço de Deus é mais forte.
É como um escudo que se coloca entre nós e as forças que tentam nos destruir. E muitas vezes, esse escudo age de forma tão silenciosa que só percebemos depois quando olhamos para trás e entendemos quantos livramentos recebemos sem sequer saber. Quantas vezes você já pensou, se não fosse por um detalhe, eu teria perdido muito mais? Esses detalhes são sinais da proteção divina agindo. São Miguel, à frente das batalhas, garante que mesmo nas lutas mais duras, você seja guardado. Seu anjo da guarda, caminhando ao seu lado, garante que cada passo esteja sob o olhar de Deus. Essa é a proteção que não falha, porque vem diretamente do trono do Altíssimo. E aqui está uma verdade poderosa. Quando você clama por essa proteção, não está apenas pedindo socorro, está declarando fé. Está reconhecendo que precisa de Deus, que não é autossuficiente, que sua vida só encontra segurança de verdade quando está nas mãos do Senhor. E é exatamente esse reconhecimento que abre espaço para que Miguel e os anjos intensifiquem sua missão em sua vida. Essa última palavra, proteção, fecha o ciclo das 7 palavras esquecidas, porque resume tudo o que vimos. Miguel é defensor, porque protege. Ele é príncipe, porque garante a ordem e a proteção do povo de Deus. Ele é guerreiro, porque protege enfrentando o inimigo. Ele vence o acusador e proclama a vitória para garantir a proteção do rebanho. Tudo converge para essa missão: proteger o povo que pertence a Deus. Hoje guarde essa palavra em seu coração. Quando o medo tentar te dominar, proclame: eu estou protegido. Quando a solidão bater à porta, lembre-se: Miguel me guarda, Deus me sustenta. Quando as forças do mal parecerem maiores, declare com fé: a proteção do Senhor é minha fortaleza. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna revelada pela palavra de Deus. E para selar essa reflexão, deixe essa declaração pública nos comentários. Eu confio na proteção de Deus e de São Miguel Arcanjo. Que sua palavra seja testemunho de fé, não apenas para você, mas para todos que precisam lembrar que nunca estamos desamparados.